Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 27. Eu vou ler apenas o versículo 1 e depois a partir do versículo 16 até o 34. Se você quiser, você vai ouvir a leitura, anote aí o texto e você vai conferir depois, ou vai conferindo à medida que vamos lendo, você que tem Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 1, depois eu vou pular para o 16 e vou até o 34, e leio assim: São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Sacar, Onri, de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Orão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía dos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os depósitos de azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita; sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita; sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acomi, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Esse é um daqueles textos que a gente gostaria de pular, porque quando a gente começa a ler, a vontade que tem é de passar para o capítulo seguinte. Que coisa chata, parece aquelas genealogias: fulano, filho de Ciclano, de Beltrano, que Tetrano, neto de Ciclano. E esse é um daqueles textos que a gente fica pensando, mas o que é que a gente pode extrair de lição? Do que é que Deus está querendo, ou o que é que Deus está querendo falar comigo, um texto tão chato de ler? A gente olha e parece que não tem realmente nada que a gente vai aprender para saber que importância tem saber quem é que fazia o que no reino de Davi.
Mas alguma vez você já estudou como é que o rei Davi delegou, dirigiu e estabeleceu o seu reino? Davi foi um dos estadistas mais importantes da história humana. Davi foi um rei vitorioso, nunca perdeu uma batalha, não é nem guerra, batalha. Um rei vitorioso em tudo, um rei que prosperou em tudo que fez, um rei que sofreu alguns reveses, mas por falhas de algumas características que possuía, logo corrigidas, razão pela qual ele vem ser chamado depois de o homem segundo o coração de Deus, porque o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. O homem segundo o coração de Deus, chamado assim, é todo homem que é pecador como eu, como Davi, mas como Davi sabia se colocar submisso quando confrontado pela palavra de Deus a respeito dos seus erros, e ele a si mesmo se humilhava, confessando os seus erros, se arrependendo sinceramente, corrigindo-os e não voltando a praticá-los. Porque o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus, é alguém temente a Deus, que se coloca como ensinável, tratável, que tem uma alma navegável, que pode ser confrontado e terá humildade para ouvir o confronto, e em errado reconhecer-se errado e consertar-se. Davi era assim. Também por isso Davi foi tão vitorioso. Mas Davi tinha outras características, e esse texto menciona esta característica importantíssima para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer ser vitorioso, para quem quer ser abençoado nos seus empreendimentos, sejam esses empreendimentos em que área for. Por favor, ao sair desse culto, dedique um pouco do seu tempo, ainda hoje, antes de dormir, ou amanhã, ao levantar bem cedo, fazendo como ovelha de Cristo, regurgitando essa palavra, trazendo-a de volta, ruminando-a, para extrair dela tudo aquilo que Deus quer para que você seja abençoado. Então, vá ler todo o capítulo 27 de 1 Crônicas, que nós pulamos vários versículos, pulamos pelo menos 15 versículos, e vá refletir melhor. Esta semana, quando estiver lá no SoundCloud, lá no YouTube, assista de novo, ouça de novo essa mensagem, reflita mais. Quando estiver já disponibilizado no Facebook ou lá no site da igreja, o estudo para domingo, vá lá, leia e estude com diligência, e se torne alguém vitorioso como Davi foi. Eu vou listar agora, resumidamente, o que você encontrará nessa leitura do capítulo 27 de 1 Crônicas, a respeito da infraestrutura do rei Davi, porque é exatamente isso que esse capítulo se atém. O capítulo 27 de 1 Crônicas se atém a descrever a infraestrutura do reino de Davi. E o que é que nós encontramos na infraestrutura do reino de Davi? Como é que Davi governou? Encontramos que Davi tinha 12 divisões de exército de 24 mil soldados cada divisão, fazendo, portanto, um total de 288 mil soldados. Nós vamos encontrar listados os comandantes do exército de Davi. Davi tinha comandantes no seu exército. Veremos listados
os líderes das famílias do seu reino. Veremos listados os líderes dos comandantes. Veremos listados líderes das tribos, as 12 tribos. Quem eram esses líderes? Veremos que cada tribo estava estruturada hierarquicamente, e havia um líder para cada uma. Encontraremos que Davi tinha os seus armazéns com pessoas específicas, responsabilizadas para cada um deles. Trabalhadores de campo e supervisores de terras agrícolas. Davi tinha gerentes de vinhas. Davi tinha agricultores para azeitonas e fabricantes de azeite. Davi tinha cuidadores dos rebanhos nos campos, mas também tinha cuidadores dos rebanhos nos vales. Davi tinha responsáveis por camelos e jumentas. Davi tinha pastores de rebanhos. Davi tinha aqueles que cuidavam das suas propriedades pessoais. E Davi tinha conselheiros. Por isso Davi conseguia governar. E por isso que o governo de Davi foi um governo excelente. O que é que Deus quer que aprendamos com esse texto, amados? Que nós não podemos fazer as coisas sozinhos e dar certo. Deus quer que aprendamos que não podemos fazer as coisas sozinhos. Quando na escola eu tinha muita dificuldade para fazer trabalho em grupo. Tem alguém aqui assim como eu? Você está com um problema grave se você continua assim, porque graças a Deus eu fui liberto. Tem alguém que foi liberto disso? Mas se você ainda tem esse problema, você tem um problema, e é grave. Sabe por quê? Porque Deus não fez você para andar sozinho. Mais ainda, você não conseguirá ser alguém de sucesso em aquilo que você pretenda se você continuar com essa mentalidade. Você precisa de pessoas para auxiliá-lo na sua missão. Todos nós precisamos. Você precisa de pessoas para ajudar você na sua jornada. Você precisa de pessoas para ajudar você na vida. E quando eu falo ajudar, eu não estou falando daquele empurrãozinho para entrar pela janela. Eu estou falando para auxiliar você. Um parceiro. Alguém que será contribuidor para que você seja bem sucedido. Tem gente, amados, que vive para o trabalho, mas não cuida da sua vida com Deus, nem tem tempo para amigos. Você conhece alguém que vive para trabalhar, mas não tem relacionamento, não constrói relacionamento? Tem uma festa, não vai, fica em casa. Não é porque está em depressão, não, é porque tem dificuldade para se relacionar. Essa pessoa precisa ser ajudada. Se você é assim, nós estamos aqui para ajudar você. Algumas coisas aconteceram, algumas coisas conspiraram e influenciaram você para ser assim, mas Deus não fez você para ser assim. Deus nos fez seres relacionais. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, então Deus fez para ele alguém com quem ele se relacionasse. Alguém coigual a ele, para que ele se relacionasse. Alguém que fosse o quê? Adjutora. Está ao lado, contribuindo para que a sua missão fosse bem sucedida. Você sabe por que muito casamento não está dando certo? Porque um ou outro não quer contribuir para o sucesso daquele que deveria estar contribuindo. Alguém está querendo ser mais estrela do que o outro, quando deveria estar trabalhando em parceria. Por mera definição, reino envolve pessoas. Você pode dizer isso? Reino envolve pessoas.
Pergunta para quem está do teu lado: você está envolvido em algum reino? Pensa um pouquinho. Por mera definição, reino envolve pessoas. Reinos envolvem muitas pessoas a quem foi dada grande responsabilidade. Então vamos considerar, portanto, como reino, todo e qualquer empreendimento que envolva pessoas, quer sejam igrejas, empresas, comunidades, municípios, cidades, países, família. Cuidado com os reinos com apenas alguns responsáveis. Os verdadeiros líderes não têm medo de se acercar de pessoas qualificadas, às quais encarregue das coisas. Tem gente que lidera e quer liderar sozinha. Ele não é meu. Não sabe delegar. É preciso delegar. Por favor, diga para quem está ao teu lado: você tem que delegar. Delegar não é ser delegado, viu? Delegar significa compartilhar da sua responsabilidade com outros. Você aqui é o responsável, mas você vai responsabilizar alguém, dando a esse alguém um crédito de confiança para que possa cumprir alguma função dentro do seu reino. Há muitas famílias que estão tendo problemas seríssimos, e a sociedade está sofrendo gravíssimas consequências disso, porque lá nas famílias os filhos não estão recebendo responsabilidades, são tratados como o filhinho do papai, a filhinha da mamãe, a netinha da vovó, o netinho do vovô. Não, eu trabalhei, não, eu sofri muito na minha infância, eu passei por muita dificuldade. E se você é alguém bem sucedido, não tenha dúvida que essas necessidades foram combustível para que você chegasse mais longe do que aquele que cresceu na acomodação. E você quer destruir o seu filho? Você quer destruir a sua filha, o caráter dele e dela? Se não, então dê responsabilidades aos seus filhos, mesmo os pequenos. Faça-os aprender a importância do trabalho coletivo. Recompense-os quando fizerem algo certo. Anime-os quando não forem bem, mas acentuando as suas qualidades e não condenando-os por seus erros. Ajude-os a aprimorarem as suas capacitações. Mas tem papai e mamãe que fica cheio de dedo com o filhinho, dá tudo para o filhinho, não ensina para ele a ter responsabilidade. Ele não levanta da cama e arruma a cama, não. Já pula da cama, já indo para a cozinha para mexer naquilo que precisa comer, nem lavar o rosto às vezes. E papai e mamãe não. Eu não tive essa coisa, eu fui tratado, eu vivi com muita dificuldade, tive muita dificuldade. Vai estragar o caráter do seu filho. Há pessoas que não sabem ser interdependentes, porque nunca tiveram pais que lhe ensinassem isso. Então, eles enfrentam dificuldade no desenvolvimento social, porque são introspectivos, fechados, ou então são irresponsáveis, arrogantes, autossuficientes. Mas no tocante ao reino, se não há pessoas qualificadas, queridos, os verdadeiros líderes as desenvolverão. Desenvolverá lideranças a partir daqueles que estão ao seu alcance. Eles lideram pelo seu exemplo, eles são exemplos, pelo discernimento e através das suas próprias qualificações. Amados, os verdadeiros líderes duplicam-se e muitas vezes cercam-se com outras pessoas que têm habilidades que eles não têm, e eles não têm receio, não têm medo de levantar lideranças que possam ter qualificações e capacitações que eles não têm. Não vou fazer isso não, porque senão vai acabar criando cobra para me morder.
Tem muito líder que quando vê um liderado que tem um potencial, quem sabe até maior do que ele, ao invés de incentivar e ser inteligente, porque se esse liderado prosperar, progredir, ele também será abençoado por isso, mas não fica lá não. Por quê? Porque ele teme que a sua capacidade, que é mais limitada, apareça ante a capacidade menos limitada do seu liderado. João Batista, quando chegaram para ele, disseram assim: Jesus prega e tem mais discípulos e faz mais milagres que você. E ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. E Jesus diz: de todos os nascidos de mulher, nunca houve alguém como o profeta João Batista. Que coisa, hein? Amados, os verdadeiros líderes encontram pessoas com caráter e treinam suas habilidades. Quero te perguntar, você está fazendo isso com seus filhos? Você que tem lá um reino, você é chefe de alguma coisa, alguma repartição, um setor da empresa, você está fazendo isso com seus liderados? O bem mais valioso de um líder, e nós estamos nos espelhando em Davi, é Deus. O Salvador é Jesus Cristo, e a voz interior que fala dentro dele é o Espírito Santo. Jesus é o mais importante, o maior exemplo disso. Na Bíblia aprendemos que Deus nos fez para sermos as pessoas o quê? Certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Aprendemos que cada um de nós é 10 em alguma coisa. Assim como Israel, cada área no serviço do rei Davi tinha uma pessoa para cuidar, na casa do rei dos reis também, assim como na casa do irmão, na casa da irmã, lá na empresa que você trabalha, na sua empresa, é assim também, ou é assim que deve ser também. Na obra do Senhor, cada um tem uma função, como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1,17, dizendo, 7,17, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Tem gente que tem qualidade, mas a sua qualidade não é a mesma do outro. Ele desmerece a sua qualidade querendo ser igual ao outro. Você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Deus fez você com uma impressão digital. Você é único. Olha para quem está do teu lado. Não parece contigo em nada. Mexe no cabelo dele se ele deixar. Não mexe não, vai dar problema. Cada um de nós é único. Todos os que somos crentes em Cristo, amados, temos um significativo lugar no seu reino e devemos fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Se for para pregar, que pregue, diz a palavra. Se for para cantar, que cante. Se for para o apoio aos outros ministérios, que assim seja. Mas o importante é fazermos aquilo que Deus nos orienta e nos capacita a fazer. Ninguém pode fazer nada sozinho e ser bem sucedido. Todos somos necessários, todos somos importantes, todos somos valorosos naquilo que fazemos. Amado, não deixe que a voz inimiga que fala a sua mente para desestimular você a fazer e fazer bem feito aquilo que chega às tuas mãos, te vença em desânimo, levando você a desmerecer o que você faz em função do que o outro faz. Não existe Senhor máximo, nem Senhor mínimo, nem na igreja e nem na sociedade. O que existe são responsabilidades diferentes e graus diferentes de repercussão dessa responsabilidade. Exemplo, lá no hospital, o que é mais importante? O médico que salva vidas ou o auxiliar de serviços gerais lá da limpeza que realiza a asepsia do ambiente impedindo que bactérias e vírus proliferem? Quem é mais importante? Também não aceite que essa mesma voz maligna te aprisione dentro de si mesmo e te impeça de ser interdependente, de se enturmar, de se envolver com os outros. Tem muita gente que está fechada.
Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros e com Ele. Olha para quem está ao teu lado. Essa pessoa precisa de você. Deus nos capacitou com talentos, estilo pessoal, dons, para que juntos possamos realizar grandes coisas. Na ótica de Deus, todos somos importantes. O esposo não é mais importante que a esposa e vice-versa. O pastor presidente não é mais importante que o obreiro e vice-versa. O empresário não é mais importante para a empresa que o recepcionista, o garçom e vice-versa. Aprendemos com a palavra de Deus, no exemplo do rei Davi, a buscarmos sempre sermos e termos as pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Talvez você esteja se sentindo frustrado, infeliz, porque você não está sendo a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa, lá na sua vida profissional, lá na igreja. Você é a pessoa certa para o lugar certo. Pode ser que você ainda não se encontrou por não se conhecer como deveria, e nisso nós podemos ajudar você. Procure-nos. Você é sem dúvida alguma nota 10 em alguma coisa. Pode ser que você apenas não valorizou isso ainda, e por isso também não tem encontrado valorização por parte do meio que você vive. Mas nisso nós também podemos ajudar você. Procure-nos. Você pode até agora não ter conseguido confiar e delegar a outros aquilo que deveria, e por isso deve estar se sentindo tão desgastado, cansado, quem sabe já desenvolvendo uma estafa ou pior, um quadro de depressão devido ao nível de estresse a que se submeteu, ou devido à frustração de não ter conseguido chegar onde você sonhou e poderia. Mas você pode. Precisa de ajuda? Procure-nos. Você pode ser um pai, uma mãe que se sente inseguro quanto a dar certas responsabilidades aos seus filhos que estão chegando à idade da adolescência, e dar a eles também alguma liberdade, porque não aprendeu a capacitá-los para a vida. E nisso nós também podemos ajudar você. Procure-nos. Seja qual for a sua situação, a Bíblia, a palavra de Deus, nos capacita, nos instrui, nos aponta o caminho, a verdade, nos conduz à vida de paz, equilíbrio e satisfação, que é estar em harmonia com Deus, o Pai, através de seu Filho Jesus Cristo, e uns com os outros. Ele, Jesus, é o mais expressivo exemplo de tudo isso, pois sendo Deus, deixou sua glória no céu, se fez ser humano como nós, com o propósito de estabelecer seu reino na terra. E a quem ele confiou essa tarefa extraordinária? Porque ele iria voltar para o céu. Não foi a homens de fama, não foi a pessoas que eram profundas conhecedoras da lei e dos profetas, mas a homens simples, porém que tinham extraordinário potencial que ele desenvolveu por 3 anos antes de ser morto, e mais algum tempo depois de ressuscitado. E veja só, o cristianismo é o empreendimento mais bem sucedido da história da humanidade. Está em toda a terra. Como é que você lidera a sua vida, a sua casa e a sua empresa? Comparado ao rei Davi, como é que você está administrando a sua vida? Aprendemos com o rei Davi, em 1 Crônicas 27, a sermos interdependentes. Isso significa dizer que nós vivemos e devemos viver como a música que nós cantamos, e que nós vamos cantar agora. E se você não sabe, você vai aprender, embora eu acho muito difícil que você não saiba. Eu quero convidar você a fazer um exercício. Olha para quem está do seu lado. Talvez essa pessoa precise de ajuda. A ajuda que ela precisa talvez seja um estímulo. Está faltando para ela ser interdependente. Satanás ensinou para ela, através, quem sabe, da própria família, por coisas que ela viveu que não são positivas, a ser fechada, a não se abrir, não se expor, não confiar em ninguém, a não aceitar como possível que ela possa ter em outra pessoa um parceiro, alguém para lhe ajudar na caminhada da vida. E há muitas pessoas que estão dentro da igreja, são crentes e ainda não são libertos desse sofisma satânico
que tem como único propósito fazer com que nós nos coloquemos incapacitados para sermos úteis no reino de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que já recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador é tornado o quê? Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu sou irmão de Jesus. É lógico? Jesus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Se ele é rei, eu sou príncipe e você, princesa. Você acredita mesmo, você conhece na história algum rei que ficou feliz porque o seu filho ou sua filha, ao invés de liderar e ajudá-lo no seu reino, vivia só para comer, beber, dormir e gastar a grana? Em quem é que o Senhor vai confiar? O rei vai confiar o seu reino. Quem são as pessoas em quem ele mais vai depositar confiança e deliberar, senão aos seus filhos, os príncipes e as princesas do Senhor? Quantos príncipes e princesas do Senhor temos aqui hoje? Quantos tem? E por que é que você está travado? E por que é que você tem dificuldade? Por que é que quando tem uma festa, uma programação da igreja, você fica trancado em casa e você não vai? Ah, não, prefiro ficar aqui. Eu vou assistir os 10 mandamentos. Eu vou ler a Bíblia. Amado, tem muito tempo para ler Bíblia. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de ler a Bíblia e tempo de estar em comunhão com os irmãos. Amém? Tempo de orar e tempo de me alegrar, congraçar, construir relacionamento, estabelecer relacionamentos fraternos, construir e fortalecer laços de comunhão. Porque se você se mantiver aí na sua, acanhado, melindrosa, você não pode experimentar o melhor de Deus em se tratando de bênçãos que o Senhor tem estabelecidas para serem vividas aqui na terra. O Senhor quer usar você como instrumento. O Senhor quer usar você como alguém que vai ter uma responsabilidade dentro do seu reino aqui na terra. E quantos não são os filhos de Deus e filhas de Deus que estão acreditando no diabo por aquilo que foi formado lá fora, quando ainda não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador, e agora que recebeu Jesus, precisa ser liberto. Então se exponha. Ninguém que deixa de mostrar a ferida, vai ter a ferida tratada por quem pode tratar. Se você tiver um machucado e não procurar o médico, ou se você ficar com medo, porque se você for no pronto-socorro, o enfermeiro vai olhar aquilo, ele vai pegar uma gaze com mercúrio cromo, sei lá com o que, vamos botar um troço aí que antigamente usava, éter, esfregar a ferida para tirar a sujeira, fazer o sangue circular, matar as bactérias que tem ali, porque vai doer. Então você vai morrer, porque aquela ferida vai se tornar uma coisa pior dentro de você. É preciso se expor para ser tratado, para que haja libertação e você possa experimentar o que de melhor o Senhor tem reservado. Ei, eu cresci aprendendo que maldito é o homem que confia no homem. Então eu não vou ter ninguém em quem eu vou confiar para uma amizade sincera, estabelecida, porque isso não existe. Isso existe. Quem quer que você não acredite, quem quer que eu não acredite, é o diabo. Porque o que a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, é para a sua salvação. Maldita é você, cidadão de Belfor Roxo, se você acredita que aquele candidato em que você pretende votar para ser prefeito vai resolver todos os problemas de Belfor Roxo. Isso é mentira, isso é mentira. Mas confiar e crer que em Cristo eu posso encontrar no meu irmão, na minha irmã, alguém que tenha caráter de Cristo, alguém que possa ser meu parceiro de prestação de contas, alguém que vai andar e caminhar comigo, alguém que à luz da palavra de Deus, a exemplo de Davi, porque você viu,
Lá entre tantos relacionados, tem um que está escrito lá: amigo do rei. Qual era a função dele? Gerenciar os camelos, cuidar lá do rebanho? Não. Qual era a função dele? Ser do conselho de administração? Não. Qual era a função dele? Era ser escrivão, que anotava? Não. Qual era a função dele? Amigo do rei. Meu amado, dentro do reino do Senhor, cada um tem um significativo lugar de serviço, amém? Os homens lá fora, influenciados pelo maligno, que está dominando o mundo e corrompendo, faz com que aquele que tem uma posição de destaque seja mais importante do que aquele que não aparece. Mas para Deus, aquele que está lá cuidando da mesa de som para que a minha voz chegue até você, ele é tão importante quanto eu que prego, porque sem ele eu ficaria limitado para que a minha voz chegasse a você. Lá, aquele que varre as ruas, ele não tem importância. Por isso o salário dele é ínfimo, porque ele não é tido com respeito por aquilo que faz e nem é valorizado. Você sabe qual é a profissão no nosso país, em qualquer país, que deveria ser a profissão mais bem remunerada dentre todas? A de professor. Quantos professores tem aqui? Quantos tem? Tenha vergonha não. Houve um tempo que ser professor, sabe, 40 anos atrás, quando eu era criança, dizer que minha filha é normalista, enchia a boca para dizer. Hoje, minha filha é normalista. Por quê? Porque a sociedade não valoriza. Mas deixa eu dizer uma coisa: o médico que através da ciência médica salva vidas, ele não seria nada se não fosse o professor dele. O administrador que faz a empresa ganhar milhões em um negócio não seria nada se não fosse o professor dele. Porque o professor não apenas ensina a matéria, ele também contribui para a autoestima, para a formação do caráter. Pelo menos é assim que devia ser, né? E a gente dá muito mais valor para o médico, para o engenheiro que constrói a ponte, do que para aquele que ensinou a ele a ser aquele profissional. Olha como o mundo está virado. Mas não é assim no reino de Deus, amém? No reino de Deus, aquele que está sentadinho ali só apertando o botão para poder ficar lá, aparecer, a importância dele é tão grande quanto a minha que prego. Porque sem ele eu poderia pregar, mas não seria tão eficaz como tendo ele me auxiliando. Isso é reino de Deus. Então não aceite que Satanás, usando quem quer que seja, ou até você mesmo, porque você acha que é seu pensamento, mas por favor diga para quem está do seu lado, diga para ele: todo pensamento negativo não vem de Deus, também não é seu, vem do diabo. Ele quer que você acredite que é você pensando, porque quem é que convence você de alguma coisa senão você mesmo? As pessoas tentam me convencer de um monte de coisa, mas eu só sou convencido por mim mesmo. Quantas vezes a palavra de Deus está sendo transmitida e você está dizendo assim: eu acho que não é bem assim. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, amém? Ele convence quem quer ser convencido, quem está aberto para se convencer. Porque se fosse assim, ninguém ia para o inferno, se ele convencesse todo mundo. Porque aquele que quer receber a verdade, quer conhecer a verdade, o Espírito Santo convence. Então não aceite o sofisma do diabo lá de fora. Abra seu coração. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu já sofri tanto com tragédia. Pastor, eu vivi uma tragédia por confiar em alguém. Mas o que foi que você confiou? Em quem você confiou? Eu estou falando de delegar autoridade, eu estou falando de partilhar responsabilidade, eu estou falando de construir relacionamento. É claro que você não vai buscar construir relacionamento com uma pessoa que você já sabe
que ela tem problema grave de caráter. Ela não tem a intenção de ser honesta, digna e correta. Por isso a palavra de Deus diz: pelos frutos conhece a árvore. Mas olha para quem está do teu lado. Será que você é melhor que essa pessoa? Será que você é mais honesto do que ela? Será que você é melhor que ela? Será que ela não tem nada para contribuir com você, para que você possa melhorar, crescer? Será que ela não tem nada para somar contigo e você ser abençoado? Será que ela não tem alguma característica que falta em você e pode ser a força que você precisa para colocar em ordem o teu reino e você ser vitorioso, vitoriosa, bem-sucedido, bem-sucedida? Como é que você está administrando sua casa, seu lar, o relacionamento com teus filhos? Teus filhos estão crescendo, ou teu filho, ou tua filha, com você passando a mão na cabeça e querendo evitar que ele ou ela viva algumas coisas, dando responsabilidade para ele, não dando responsabilidade para ele ou para ela, e com isso você está querendo fazê-lo ou fazê-la ser poupado ou poupada. Você então vai destruir o caráter dele ou dela e vai tornar alguém problemático lá no futuro, que vai ser problemático na sociedade, vai ser problemático quando constituir um lar, vai ser problemático dentro do ambiente da igreja, o reino de Deus, vai ser problemático. Quantos são aqueles que são problemáticos porque tiveram pais que não ensinaram seus filhos a terem responsabilidade, que não ensinaram seus filhos a serem interdependentes? Quantos são os pais que não ensinaram o filhinho a ser interdependente com eles, ensinaram apenas a ser dependente deles? Destrói. Mas dá uma olhadinha para quem está do seu lado, totalmente diferente de você, né? Olha a cor do cabelo, olha para a sobrancelha, vê se é igual, parecida. Você sabe que a impressão digital é diferente, não é? Mas pergunta para ele: qual é a comida que você mais gosta? Pergunta aí. Não, pergunta ele: qual é a comida que você faz melhor? Talvez ele não saiba fazer, mas vai dizer: olha, eu não sei fazer, mas eu sei comprar. E saber comprar é muito importante, sabia disso? Quando eu me casei com 41 anos. E eu me casei sabendo comprar verdura. Porque, irmão, saber comprar verdura é muito importante, ou não é? É ou não é? Mas até hoje eu não sei comprar carne. Se eu for comprar carne, eu sou da roça, hein? Se eu for comprar carne, o cara me vender patinho com filé mignon, eu vou comer carne dura. Conheço. Nunca me interessei, nunca foi uma coisa do meu interesse. Ainda bem que a minha esposa conhecia, então ela ia comigo na hora de comprar a carne. Agora, para comprar tomate, cebola, batata, a única vez que eu comprei batata, que o negócio fedeu lá em casa, que eu descobri que era uma batata que ela apodreceu, é porque foi mal acondicionada, porque quando eu comprei ela estava perfeita. Nós precisamos uns dos outros. Sempre tem alguma coisa que você possa contribuir comigo. Por isso, vivamos aprendendo com Davi e sejamos interdependentes. Se você tem dificuldade para ser interdependente, você precisa ser ajudado. Procure a mim, estou à sua disposição. Você vai ser ajudado. Se há algo do que você precisa ser liberto para que você possa ser alguém plena no relacionamento com seus irmãos, em casa, na igreja, no ambiente do seu trabalho,
Nós estamos aqui para ser úteis e servir a Deus, para que você seja alguém abençoador e abençoado. E juntos nós somos mais fortes, amém? Amém? Padre, eu disse que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Para pensar, você sozinho é ninguém. Eu e você juntos já somos alguém. Mas se nós estivermos com o Espírito Santo, eu, você e eles, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando ele mandou os discípulos a irem para as vilas e aldeias pregar o evangelho, ele mandou um por um, ou ele mandou de 2 em 2? O que é que ele está ensinando com isso? De 2 em 2. Porque nós não fomos feitos para andar só. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.